Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um IdeaCast. Eu sou o Charles Mota, estou aqui na técnica mais uma vez com o professor Rodrigo Portal. Estou mais uma vez também com a lenda do futebol carioca, o professor Fábio Fernandes, com mais de 30 anos de experiência no esporte mais popular do mundo. E com, mais uma vez, uma senhora que é uma ilustre convidada e veio aqui para brilhantar o nosso bate-papo. É a psicóloga, a professora universitária Caroline Muniz, que também ajuda a entronizar os divinizados, os heróis dos nossos tempos, que são os jovens atletas, jogadores de futebol. Fábio, Caroline, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês. E eu acho que o papo vai ser muito produtivo, vai ser muito interessante, né? Num campo de atenção que muitas das vezes um esporte extremamente popular, extremamente próspero no aspecto financeiro, acaba não canalizando tanta energia, né? Eu queria muito aqui dizer que o atendimento e a intervenção do psicólogo ou da psicóloga já fosse ponto pacífico e entendido como relevante e significativo do ambiente futebolístico. Mas o que a gente acaba escutando de grandes figuras e autoridades do esporte que isso acaba não sendo. Caroline, como é que você encara essa situação? Pessoas que têm alto nível de instrução, muito esclarecidas, estão no esporte há muito tempo, ainda não perceberem a relevância da intervenção da sua atividade, do seu trabalho propriamente dito. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Trocando nessa noite tantas experiências que a gente tem aí com o futebol, que é o esporte que a gente trabalha e que mora no nosso coração, o esporte pelo qual a modalidade que eu sou apaixonada também. E estou aí, acho que bem longe do Fabinho, mais uns 8 anos aí nessa estrada, mais ou menos, né? Um dia eu chego lá, Fabinho. É um prazer enorme estar aqui e assim, né? Focando na pergunta do Charles um pouquinho, a gente tem aí estigmas ainda, né, do passado, de anos atrás. Acho que a psicologia era para maluco, a gente ainda escuta isso um pouquinho. A psicologia é para quem está com problema, e não, a psicologia é para todo mundo. Eu acho que hoje, sabe, Charles, ainda existe muito esse estigma, ainda tem, mas acho que em passos pequenininhos de formiga a gente está conseguindo vencer e conscientizar não só os atletas, a parte da performance, mas principalmente a sociedade nessa questão de que a psicologia é para todo mundo e ela pode ajudar as pessoas. Dentro do contexto esportivo, a gente ainda tem algumas falas, né, dentro de entrevistas, de que eu não sou maluco, eu não preciso da psicologia, mas eu acho que cada vez mais a gente está vencendo isso. Nas categorias de base, muito mais. Eu costumo dizer que eu nunca enfrentei esse problema nas categorias de base. Por quê? Hoje, né, estou na base do Flamengo e tive na base do Vasco, então são trabalhos que existem nesses clubes, né, nesses grandes clubes, há cerca de 30 anos. Então, eu sou privilegiada nessa nova geração de psicólogos em já ter um trabalho institucionalizado. Então, quando esse atleta chega e se depara com o meu trabalho, ele já está acostumado com isso desde as categorias mais novas. Então, quando ele chega ali, isso não causa estranheza nele. Já é algo natural que faz parte dessa rotina e que ele entende como uma importância dentro da sua performance, do seu desempenho e da sua saúde também. Então, assim, costumo dizer que os meus colegas, né, das gerações passadas que tiveram esse trabalho. Costumo falar para eles, né, que eu sou eternamente grata, porque eu digo que era só mato nessa área da psicologia do esporte e eles vieram capinando, limpando, e hoje a gente pode passar com mais tranquilidade. Mas sim, ainda existem essas falas, né, preconceituosas, essas falas que vão distorcer um pouco do que realmente é o nosso trabalho. Mas eu acho que a gente, cada dia que passa, conscientiza e caminha para um cenário melhor. Por exemplo, como diria o poeta, a pior solidão é aquela que você está acompanhada. E o Tim Maia falava assim, que era horrível você fazer um show para 3.000, 5.000, 10.000 pessoas e dormir sozinho num quarto de hotel. Como a solidão acabou fragilizando algumas figuras, como o próprio Tim Maia, o Kurt Cobain, Renato Russo, eles comentavam muito sobre essa solidão, esse tipo de solidão, né? O atleta de futebol, muitas das vezes, ele está comemorando com 50, 60, 70 mil pessoas e vai dormir sozinho no quarto de hotel. Como é que a gente lida nesse processo de lidar com esse tipo de solidão no cotidiano da vida do atleta, que vai ser quarta e domingo, né? Como é que a gente lida com esse tipo de situação
dentro do espectro do seu atendimento? A gente tem uma autora, né, uma grande psicóloga do esporte chamada Kátia Rubio, que ela tem uma obra que se chama O Atleta e o Mito do Herói. Porque a sociedade coloca no atleta que ele é um herói, né? Isso é um mito, ele é um ser humano. Por trás daquele atleta ali tem um ser humano com imensas demandas, com imensas questões, como todos nós. Quando a gente senta, né, Fabinho, nas nossas reuniões e interage com todos os profissionais, com as assistentes sociais, e a gente começa a ver a vida, a história, todo o histórico daquele atleta durante os anos, a gente se depara assim, quanta coisa envolvida. E às vezes a gente olha para dentro de campo, acha que é só aquele atleta dominando ali a bola, dando um passe, fazendo um cruzamento, e é muito mais do que isso. E aí eu costumo dizer, né, que é isso, a sociedade coloca nesse atleta o mito do herói. Então, hoje, quando a gente lida com a parte da iniciação esportiva, principalmente, a gente vê aquelas criancinhas chegando no clube com 6, 7, 8 anos de idade. Quem não quer ser o Neymar, não é verdade? Todo mundo quer. Quem não quer ser esse herói? Mas, assim, se a gente for pensar nesse atleta como um ser humano, quantas questões não existem, né? Não é diferente do Fabinho, do Charles, de todos nós aqui. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar, a gente desconstruir esse herói, que muitas vezes está ali fazendo um gol, e eu digo isso quando a gente pensa numa Copa do Mundo, né? Que acho que é o evento mais grandioso que a gente tem nessa modalidade. Acho não, tenho certeza. Mas quando a gente vê ali a nossa seleção fazendo um gol, passando para as próximas fases, a gente só vê realmente essa comemoração. A gente não para analisar tudo que tem por trás disso. Mas existem muitas esferas, muitos aspectos, e que a sociedade não faz ideia, muitas vezes está ali torcendo, né? Então a gente vê isso o tempo inteiro, né? Trouxe o exemplo da Copa do Mundo, mas a gente pode ver aqui os times quando são rebaixados, ou os times quando não estão alcançando vitórias, né? Com muita frequência. O que o torcedor faz, né? O torcedor, ele vai para cima, ele vai cobrar, porque ele quer o resultado, é o que ele vê, o espetáculo que ele paga para assistir. Mas existem muitas coisas por trás disso. E esse atleta, ele não é um herói. Por isso que a Kátia diz que é o mito do herói. E é o que eu acredito, assim, que cada vez mais cedo as crianças têm se envolvido com a prática esportiva, e principalmente aqui no nosso país, o futebol, por ser essa maior referência, justamente por isso, né? Porque é a identificação com esse ídolo, com esse cara que está ali brilhando, fazendo gols, mas ele nem sempre vai estar no lugar mais alto dessa roda gigante, sabe? Tem hora que ele vai estar aqui embaixo, ele vai precisar saber como subir novamente. Ô Charles, boa noite para você, boa noite, Carol, prazer tê-la aqui com a gente batendo esse papo. E eu quero aproveitar o gancho aí da sua introdução, Charles, e agora a Carol também falou em Copa do Mundo, né? E a gente, infelizmente, na última Copa do Mundo, o nosso treinador, que eu admiro muito, né, o Tite, que eu considero um dos maiores treinadores do mundo, ele não levou psicóloga para a Copa do Mundo. E uma coisa que as pessoas esquecem também, a psicóloga também é um ponto de apoio para a comissão técnica, para o treinador. Eu vejo isso, a Carol fazendo isso lá, a Duda, que é a nossa psicóloga lá no Sub-20 do Flamengo, o tanto de troca que há também com os profissionais da comissão técnica, que em muitos momentos também estão sob uma pressão absurda, precisam de resultados. Infelizmente, até na base isso acontece, né? Não deveria, a preocupação deveria ser unicamente com a formação, mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Carol, como é que é importante também a atuação da psicóloga junto à comissão técnica, né? Claro, é fundamental e indispensável, eu diria, né? Acho que sem a comissão a gente não faz nada, e principalmente sem a figura do treinador. Então, às vezes, é dar esse suporte para um treinador que realmente está pressionado, precisa de resultados, ou está com alguma dificuldade ali na relação com aquele grupo, com aqueles atletas. E nem sempre a gente vai fazer uma atuação direta, né? Muitas vezes a nossa atuação é direta com o grupo, mas às vezes a gente vai prestar uma orientação para esse treinador realizar com o seu grupo. Então, assim, é fundamental, né? A gente está presente nos treinos, a gente está presente nas competições, porque é importantíssimo ver essa relação treinador-atleta e ver também esses comportamentos, né? Não só da equipe, mas também de como o treinador reage a cada um desses comportamentos que está acontecendo ali. Tem um psicólogo do esporte, o Paulo Ribeiro, que ele sempre diz, né, que o tapete da sala do psicólogo do esporte, ele é feito de grama,
porque o nosso lugar, ele é dentro de campo. A gente não pode estar trancado só numa salinha, sem estar interagindo com tudo que está acontecendo ali. E, assim, as minhas relações com treinadores, né, eu sou privilegiada por nunca ter tido problema, assim, de abertura do meu trabalho com treinador. Eu sei que isso ainda existe bastante, né? Tem treinadores que são mais fechados ao trabalho da psicologia, outros não. Eu sempre tive o privilégio dos treinadores confiarem muito no meu trabalho e é o que eu acredito, sabe, Fabinho, é que cada vez mais isso também alcança um melhor cenário. Porque quando a gente pensa no cenário de 30 anos atrás, por exemplo, você deve ter visualizado muito bem isso, a gente tem pessoas que jogaram, né, encerraram sua carreira, jogadores, e se tornaram treinadores de futebol. Hoje também, só que hoje o mundo, né, o mercado, ele exige uma atualização dessas pessoas. Então, essas pessoas vão se aprimorar, vão estudar, vão entender que não é só aquela relação, né, do jogador com a bola, tá ligada à motivação, tá ligada a imensos aspectos, imensas outras características. Então, eu vejo que o treinador está cada vez mais especializado e levando em consideração a importância de cada área que está ali, da nutrição, da fisiologia, da psicologia, e sabendo que o futebol se faz com tudo isso, né? O futebol não se faz com um aspecto só. Então, cada vez mais eu vejo essa atualização e os treinadores prezarem por isso, né? E dentro dessa minha relação, eu sempre vi estilos de diferentes treinadores, né? E daí também parte um pouquinho da minha pesquisa de mestrado. Que quando eu trabalhei também no Barra, eu trabalhei com 3 categorias, como eu trabalho hoje aqui com o Flamengo. E ao mesmo tempo, você consegue. Eu estou trabalhando na mesma temporada com diversos estilos de treinadores, né? 3 treinadores que têm diferentes estilos de liderar a sua equipe. E aí eu começava a ver essas diferentes performances, né? E isso começou a me deixar muito curiosa. Eu falei, eu quero estudar mais sobre esses estilos. E fui vendo que tem treinadores que são mais autocráticos, né? Que a literatura aponta pra gente, onde eles lideram com maior poder o grupo. Tem treinadores que são mais democráticos, que levam a opinião do grupo também em consideração. Treinadores que são mais liberais, deixam o grupo fazer o que bem entende. E treinadores que são situacionais, porque a literatura aponta que é o estilo de liderança que seria ideal. Você impõe o estilo de liderança de acordo com cada situação que está acontecendo naquele momento. E aí, eu comecei a perceber que esse estilo de liderança podia alterar as emoções desses atletas e desse grupo. E aí eu fui fazer esse cruzamento, fui identificar os estilos de liderança e ver se isso impactava na ansiedade desses atletas, né? E cruzar os estilos de liderança com o nível de ansiedade. Então, a gente viu ali que, geralmente, um treinador mais autocrático que não dava voz ao grupo gerava nesse grupo um nível maior de ansiedade. E aí acabei descobrindo também um outro ponto interessantíssimo, né? Porque a gente também trabalhou na pesquisa com um questionário sociodemográfico. Então, investiguei, né? Coletei dados em diversos clubes aqui do Rio. Então, clubes de menor expressão não possuíam a figura do psicólogo. E clubes como, né, o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o próprio América possuem a figura do psicólogo do esporte. E aí tinha uma pergunta no questionário sociodemográfico se essa equipe tinha um acompanhamento do psicólogo ou não. E aí nós fizemos essa porcentagem. E aí acabei descobrindo um dado que eu nem estava procurando, que era os clubes que tinham o psicólogo do esporte introduzido na sua rotina, os atletas eram mais regulados quanto à sua ansiedade. Os que não possuíam, os atletas tinham um nível de ansiedade superior. E aí foi super bacana descobrir isso também. Mas, assim, né, finalizando aí, concluindo a sua pergunta, é indispensável que a gente possa fazer essa troca aí, não só com o treinador é a figura mais importante, então tudo que é feito na rotina desses atletas, o Fabinho sabe o quanto eu perturbo ele, Fabinho, domingo, eu preciso fazer uma abordagem, você tem que me dar aí 30 minutos, eu vou fazer uma abordagem coletiva, separa o auditório para mim. Todas essas ações, né, seja uma abordagem individual com determinado atleta, com outro profissional, com o grupo inteiro, isso é alinhado com o treinador, isso tem que estar na mesma proposta, né? Então, assim, o planejamento, que a gente chama de periodização, eu não posso montar uma coisa e o treinador outra e vamos lá ver o que dá. Isso tem que estar completamente alinhado e dentro de uma proposta e dentro de uma demanda que a gente possa atender aí as expectativas do que essa equipe está exigindo.
E atleta ansioso não performa em campo. Exatamente, né? O Charlie, sabe uma coisa assim que eu também fui entendendo ao longo do tempo, né? Hoje não muito, mas acho que logo quando eu comecei, as pessoas tinham muita resistência ao termo saúde mental no esporte, né? As pessoas falam saúde mental, não, a gente não pode falar disso aqui, que atleta depressivo é atleta fraco, atleta ansioso é atleta fraco, né? E aí eu falei assim, gente, é tão fácil de entender, né? Porque se você não tem saúde mental, você não performa, você não faz nada da sua vida, e muito menos performar. Então, assim, é tão fácil linkar essas duas coisas, mas assim, ainda é aquela resistência da tua primeira fala, eu acredito, daquele esquema. Mas eu vejo que hoje a gente tem vencido bastante tudo isso. Quando o Fábio começou, sem brincadeira, faço todas as ressalvas aqui com relação à quantidade de tempo que o Fábio está dentro dos clubes de futebol. Mas quando o Fábio começou, acho que até a figura feminina era muito mais raro. Com certeza, com era certeza. Um negócio raríssimo, né? Eu acho que de alguma maneira está transitando, está virando. Não na velocidade que a gente quer, mas eu acho que acaba transitando. Tem um outro vídeo aqui no canal do professor Roberto Ferreira, que me deu aula no mestrado e deu aula até para o Rodrigo Portal, que está aqui na técnica, que ele é um dos maiores pesquisadores sobre violência do esporte. Aí ele tem uma fala sobre truculência do técnico, que ele foi recordista brasileiro dos 100 metros na década de 50. Então, era absolutamente normal o técnico ser truculento. Fazia parte, né? Era comum, ninguém se chocava com o comportamento agressivo dos técnicos. Hoje em dia, isso também transitou por uma outra percepção, né? Isso, de alguma maneira, acabou desenrolando alguma coisa atrelada a um processo civilizatório, mais humanista, que a sociedade hoje precisa e acredita como relevante, ou percebe como relevante. Mas vamos lá, já que você é behaviorista, né? Gosta, né, de uma teoria cognitiva comportamental, vamos falar do ambiente do futebol, dos espaços, propriamente dito. Como você lê hoje esse ambiente de uma maneira sucinta, e leve é difícil colocar, mas de uma maneira sucinta, como seria esse ambiente hoje, no teu modo de ver, a partir da tua intervenção profissional? Pode resumir numa palavra, talvez, né? Acho que pressão dentro disso. Pressão. Uma pressão. Perfeito. Pressão. Todo dia. A gente precisa gerar resultado, não tem como a gente tampar o sol com a peneira e falar, né? Claro, a gente está formando na base, sem dúvida nenhuma, mas a gente também precisa de resultado. E eu super acredito, tá, Charles, que a gente consegue formar e ter resultados. Eu sou dessa concordo. Coisas juntas, mas assim, a gente tem que apresentar resultado. Se não apresentar resultado, a gente precisa rever esse processo de formação. Então, assim, não é por isso que deixa de ser um ambiente de pressão, né? E cada um, como você falou aí do behaviorismo... Desculpa te cortar, claro. Mas o que a gente pode ler como pressão, como resultado? O que a gente lê como resultado? Acho que sim, quando a gente pensa, né, na questão de títulos, de vencer jogos também. E eu costumo dizer que assim, quem está competindo não quer perder. Quem quer perder um jogo? Se você entra ali, você quer ganhar, com toda certeza. Claro que a derrota ela vai acontecer, ela vai passar pela nossa vida. E eu acho que ela nem é o mais importante, sabe? Eu acho que o importante é o jeito que a gente lida com essa derrota para superar ela, para entender o que deu errado e fazer diferente da próxima vez. Mas, assim, a questão da pressão, eu vejo hoje no futebol que, assim, se a gente pensa na figura de um atleta, são muitas fontes de cobrança que esse atleta tem. Então, hoje, né, o que ele precisa dar, e acho que está muito ligado ali naquela questão da solidão, sabe, que você falou também no início. Hoje eu vejo esse meu atleta adolescente, esse meu atleta criança, ele não tem, né, não tem como a gente negar que ele não tem a mesma vida que uma criança normal, né? Que não é normal, não atleta de né, 10, 11, 12, 13, 14, enfim. A infância e adolescência deles não é igual a uma criança que não está vinculada a uma instituição, a um clube de futebol, por exemplo. Geralmente, uma criança que é não atleta, ela vai para a escola, ela vai voltar da escola, ela vai ter a sua tarde livre, ela vai poder dormir, ela vai poder mexer no videogame, na internet, vai fazer suas tarefas da escola com calma, vai socializar com seus amigos. Então, eu costumo dizer que, assim, né, o atleta, ele tem uma espécie de emprego ali, é uma responsabilidade.
Claro, né? A gente vai ter ali para cada faixa etária a carga necessária para isso, né? Não só a carga física, mas a carga de tempo, de dias de treinamento, de acordo com cada faixa etária. Tem um autor que é o Robert Malina, que ele vai até falar de prontidão esportiva, que é um pouco disso, que para cada faixa etária existem diversos tipos de prontidão, né? Não é só a carga que você leva num treino de força, por exemplo, mas é uma prontidão psicológica, social, técnica, tática. Então, ele diz que se o atleta ele não tem essa prontidão, ele não está pronto para competir. Se a demanda esportiva, né, for maior do que a preparação dele, ele não está pronto para competir. Então, isso precisa estar no mesmo nível. Eu acho que nós, profissionais, temos essa responsabilidade de equiparar sempre esse mesmo nível. Então, eu costumo dizer que esse atleta tem uma vida diferente. E é uma escolha, é um sonho. Olha quantas coisas isso envolve, né? Não é só o sonho dele, mas é o sonho de toda uma família também, que muitas vezes vê ali tantas expectativas de um futuro melhor, né? E acho que, assim, não estou nem falando só assim, a família vê nesse atleta uma fonte de renda, de dinheiro. Não, mas vê também o seu filho, né? O seu sobrinho, o seu irmão, na busca de um sonho. Acho que não está só ligado no financeiro essa expectativa, não. E, assim, essas fontes de cobrança estão aí também gerando essa pressão de alguma forma, né? E, às vezes, inconscientemente, né? Não é porque a família queira gerar essa pressão, mas existe ali alguém que está investindo nisso. Aí vai existir o clube, aí vai existir os árbitros, o treinador, vai existir os empresários, e vai existir, eu acho que aí, a maior fonte de cobrança de todas, que é do próprio atleta. Né? Eu costumo dizer que ninguém precisa cobrar um atleta. Ele mesmo já tem isso com ele. Eu acho que é uma característica muito forte do atleta, é essa própria autocobrança. E dentro do nosso trabalho, uma das coisas que mais passam por essas abordagens é equilibrar esse nível de cobrança. Né? Eu não posso deixar esse exagero, eu perco todo o sentido do que eu estou fazendo, dos meus comportamentos. Então, acho que está muito ligado a isso. E aí, como você falou da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, né? Você já pescou aí, Charles. Eu costumo dizer que, assim, é diferente para cada um, né? A gente diz na terapia cognitivo-comportamental que cada indivíduo vai interpretar a situação de um modo diferente. Às vezes ela é a realidade, às vezes não. Mas o que vale para essa cognição é o modo que eu estou interpretando. E só para complementar também, Charles, a gente fica essa discussão, né? Você tem que formar, você não tem que estar preocupado com o resultado. Mas espera aí. Por exemplo, eu e o Carol trabalhamos no Flamengo. A gente está formando para quê? A gente está formando aquele atleta para ser um atleta de futebol profissional do Clube de Regatas do Flamengo. E quando chegar no profissional do Flamengo, ele vai ser cobrado de quê? De vitórias, de conquistas, de rendimento. Então, a gente tem que tentar reproduzir na base, claro que guardadas as devidas proporções, um ambiente muito similar ao que ele vai encontrar lá em cima. E eu tenho hoje um atleta de 16 anos, que é o Lohan, que está lá no profissional e no sub-20. A gente tem o Matheus Gonçalves, de 17. E se esse garoto não passa por essas experiências na base de cobrança, de pressão, de resultado, como é que ele chega lá? Vão haver algumas excepcionalidades que o garoto vai responder positivamente, mas a chance disso dar errado é muito grande. Tanto é que hoje, na base, você tem praticamente a mesma gama de profissionais que você tem no profissional, fisiologista, nutricionista. A gente ainda tem mais a psicóloga, que lá no nosso clube, infelizmente, não tem no profissional. Mas a gente ainda tem o profissional da psicologia na base. Então, a gente reproduz ali embaixo o que vai ser colocado ali em cima. E o interessante, acho que a Carol pode até falar muito melhor do que eu, é que quando eles percebem que a psicóloga é uma pessoa que está ali para poder ajudá-los, eles começam a buscar e a recorrer a vocês, não é, Carol? Bastante, né? Então, às vezes, a gente está em casa, assim, à noite, aí já chega uma mensagem: oi, Carol, você está amanhã no clube? Posso passar lá? Posso falar com você? Então, a gente já começa a ver que essa procura, ela é grande, ela já não é mais aquela questão, eu tenho que falar com psicólogo, eu tô com problema, não, vou falar com psicólogo, vou naturalizar isso. E eu acho que, assim, essa questão da gente estar dentro do campo, isso facilita muito, porque ali no campo, você começa a gerar com o atleta algumas conversas informais que vão te direcionar uma abordagem, né? E ele vai criar esse vínculo, vai criar essa confiança. Então, a importância de você estar ali. Você não é um ser à parte. Você está inserido completamente nessa rotina.
uma situação que a gente acaba vendo e percebendo que em muitos locais do mundo, depois que o atleta sai do Brasil e vai jogar em outro mercado ou outro estado, ele não tem o conjunto de atendimentos que ele possuía na base. Ele acaba se fragilizando e não entregando o seu melhor em função dessa quantidade de atendimentos que ele tinha na sua formação e não possui mais no profissional. E o que a gente acaba conversando muito com o Fábio, que esses atletas vêm procurando uma rede fora clube, mas integrada ao clube de atendimento. Perfeito. Você também acredita que isso é uma tendência? É uma tendência, e hoje eu já faço esse trabalho também, né, com atletas de outras modalidades também, com atletas de fora do país, né? Hoje o online, né, a forma remota facilitou muito isso, então atletas brasileiros que estão em outros países procuram muito. É uma tendência, então hoje a gente tem o que a gente chama de psicologia clínica esportiva, que é esse atleta que está procurando a psicoterapia, mas uma psicoterapia também focada na sua rotina de atleta, nas suas demandas de atleta. Costumo dizer que tem os pós e os contras disso, né? Então, assim, o bacana é que eu tenho com esse atleta uma regularidade. Eu tenho a minha sessão de 50 minutos com ele, semanal, o que às vezes no clube não acontece. Você faz atendimentos a nossa rotina, né? Quem trabalha com futebol sabe que é uma loucura. Um dia você está aqui, outro você está lá. Então, você não tem essa regularidade. Nem sempre você vai atender individualmente, né, os mesmos atletas. E na parte, né, que isso se torna um pouco mais clínico, isso vai acontecer. E o que é ruim nisso? Você tem acesso a essa disciplinar, a essa rotina de treinamentos e competições. Então, você perde de um lado também, né? Então, assim, eu ainda consigo ter acesso. Às vezes, assim, quando eu vejo que é interessante trocar um treinador, eu peço esse telefone, crio esse vínculo com o atleta, mas não é a mesma coisa, você não está na rotina inserido com ele. Então, a gente acaba perdendo por esse lado de acompanhar a rotina competitiva, a rotina de treinamento e a troca com a equipe interdisciplinar. Mas, assim, dentro do que a gente chama, né, desse contexto, isso também está ligado muito na performance, tá? Então, eu vejo cada vez mais esses atletas procurarem. Quando você fala assim, na base não existe. Eu tenho outro questionamento quanto a isso, né? Eu sou muito crítica nessa parte. As categorias de base hoje, em sua grande maioria, em clubes, né, grandes, acho que em 100% em clubes menores, já também criando essa rotina de ter o psicólogo do esporte presente na sua rotina. As equipes profissionais em menos proporção, como o Charles falou, acho que a gente ainda tem que caminhar muito em relação a isso, em dizer essa importância. Eu não tenho agora o número, né, porque isso se atualiza, né, os profissionais se desligam, vão para outro clube. Mas eu lembro que, eu acho que em 2020, 2019, se eu não me engano, saiu uma reportagem dizendo que dos clubes do Brasileirão, na Série A, apenas 6 clubes tinham psicólogo. Então, é uma proporção muito pequena, né? Quando a gente vai falar do proporcional, do contexto profissional, do futebol profissional. E aí eu penso o seguinte, a gente realmente tem uma importância, porque hoje a gente tem certificado de clube formador, que uma dos seus pré-requisitos para o clube ter esse certificado é ter o profissional de psicologia, né, da sua rotina. Então, já me questionei várias vezes se o nosso trabalho realmente ele é visto como importante ou se a gente está só cumprindo uma legislação. Isso, várias vezes eu já trago isso para debate, né? Então, assim, é realmente importante, eu tenho psicólogo ali porque a gente precisa cumprir essa ordem para ter esse certificado de clube formador. E aí deixo essa questão aí para a gente compartilhar também, para a gente fazer essa troca, né? Eu acredito que o nosso trabalho é importante, principalmente por via das comissões técnicas da direção, né? Eu nunca senti que o meu trabalho não fosse importante nesse contexto, mas eu digo assim de um modo geral, né? Quando a gente pensa no futebol brasileiro como um todo. Agora, fazer uma provocaçãozinha. Existem umas figuras satélites ao atleta de alta performance que uns chamam de beirada, uns chamam de parças, os amiguinhos. Tem vários termos relacionados às figuras, né? Como essas figuras influenciam a tomada de decisão cotidiana do jovem atleta ou do atleta de uma maneira geral?
né? Como você percebe essas figuras satélites? Porque a gente tem muito estudo sobre a família do jogador de futebol, sobre essas figuras mais conectadas de maneira institucionalizada, né? O pai, a mãe têm responsabilidade legal, mas tem aquelas figuras que são institucionalizadas de maneira informal, que acabam fazendo com que a rotina desse indivíduo seja impactada. Como é que você percebe essas figuras? Os parceiros, os amigos, os colegas ali que ficam ao redor? Como é que se configura essa rotina cotidiana? Eu acho que sim, Charles, isso vai depender muito do atleta, né? Do perfil do atleta. Tem atleta que se deixa influenciar mais, outros nem um pouco. Se isso cruza o nosso atendimento ali, a nossa abordagem, acho que cabe sim uma orientação. Mas assim, eu costumo dizer que tem esses parceiros, né? Eles são uma espécie de exercem também uma espécie de liderança sobre esse atleta. E essa liderança, ela pode ser positiva também. Ela nem sempre é negativa, né? Mas assim, acontece em alguns casos, sim, essa liderança que é mais negativa e a gente tem uma questão de orientação. Acho que isso é da experiência mesmo, né? Eu percebo que quanto mais velho é o atleta, assim, né, a idade é superior, ali já no sub-17, sub-20, é mais difícil de lidar com essa conscientização. Eu vi um estudo que está em prelo ainda vai sair, ainda vai ser publicado, está em vias de revisão, falando que de cada 3 atletas que se aposentam numa categoria de milionários, um quebra dentro de 10 anos. Muito impactado pela influência desses parceiros. Uhum. Né? Ou seja, no intervalo de uma década, o cara quebra financeiramente e ele terminou a carreira milionário. Por isso que eu provoquei essa situação contigo. Né? Eu posso até dar uma isso aí, eu nunca fui estudo nem nada, é uma percepção. Né? A gente começa a trabalhar com um atleta na base, ele ainda tem uma influência muito grande da família. Eu acho que ele é novo, ele vai sofrendo a influência da família. Acontece um processo que, à medida que esse atleta vai conseguindo se destacar ali dentro, ele vai conseguindo ter uma remuneração melhor, e muitas vezes um menino de 16, 17 anos, ele se torna o chefe da família, porque é o cara que vai ter o maior salário. Muitas vezes o pai e a mãe largam o emprego e vão viver em função daquele garoto. E quando ele percebe isso, ele começa a mudar um pouquinho a forma de ver. Ele já não ouve tanto pai, já não ouve tanta mãe, pô, sou eu que banco todo mundo, eu que boto dinheiro aqui, vou fazer as coisas que eu quero. E aí é que eu acho que corre o risco de aparecerem essas figuras que você chama de beirada, uns, infelizmente, mal intencionados, outros, como a Carol falou, não, exatamente. Outros até que não, outros até ajudam realmente, dão assistência. Então, é uma coisa, eu acho que vai muito, foi o que a Carol falou, né? Vai muito de cada atleta, né? De como é que ele se posiciona, como é que ele se coloca. Eu acho que é uma coisa que a gente teria que dar mais atenção ao longo do processo. É uma coisa que a gente não se preocupa tanto. Não sei se a Carol concorda comigo. E aí você teria até que envolver o pessoal de assistente social, né? Que está fazendo um trabalho ótimo lá com a gente. Precisaria falar nesse ponto aí de educação financeira também, né? O quanto o Fabinho também já levou. Tem jogador campeão do mundo quebrado. Verdade, tem sim. Isso é uma realidade. Jogador campeão do mundo perdendo apartamento no leilão. E cada vez mais, né? Vou falar o nome de ninguém. Vou dar um Google. Exorbitante. Então, assim, como lidar com tanto dinheiro que eu nunca vi na minha vida, né? Tem que ter alguém responsável. Eu acho que isso é uma fala até direcionada para os próprios empresários, né? O empresário ali também tem que ter gente que oriente esses atletas, que cuide dessa parte. Então, isso é fundamental. E quanto à questão, né, de gastar, vou gastar muitas vezes com mulheres, com bebidas, o que a gente vê muito isso, eu costumo ter, assim, nessa experiência, né, que dificilmente o jogador, né, assim, em atuação, é raro que ele se envolva com drogas, por exemplo, porque a gente tem o doping. É muito raro o jogador que vai fazer isso. Então, para que lado a gente vai, né? Muitas vezes para o lado da bebida mesmo, do álcool. Então, isso é um outro cuidado, né, que a gente precisa envolver, como o Fabinho falou, a parte da assistência social.
esse trabalho de conscientização ele tem que ser constante. Não dá para a gente falar uma vez, dar uma palestra. O atleta dificilmente, depois que ele sai do treino ali, se a gente não insistir nisso, a gente não fizer um ciclo de intervenções e de abordagens, ele vai levar aquela palestra para a vida dele. Então tem que ser algo contínuo. Tem que ser algo que a gente... E as meninas, eu sempre levanto essa bola aqui para elas, porque o setor que hoje a gente tem desenvolvimento humano no Flamengo, que tem as assistentes sociais e pedagogas, eu falo com o Fabinho isso todo dia, né? Eu sou, assim, apaixonada pelo trabalho que elas desenvolvem. Eu desconheço no cenário brasileiro um trabalho, assim, de excelência igual que elas fazem. Então, assim, elas fazem com que todas essas temáticas que são delicadas, né, não seja só aquela palestra anual ali e passe, mas que seja proposta de uma forma mais lúdica e principalmente na linguagem daquele atleta. Eu não posso chegar em toda abordagem que eu faço como psicóloga e dar uma palestra e lançar um PowerPoint no telão, porque daqui a pouco eu vou falar, caramba, que saco. Toda vez no pós-treino, aí a gente tem que sentar aqui e escutar a psicologia. A psicologia tem que ser uma coisa que eles vão levar dali e isso vai fazer sentido para eles. Então, assim, eu tenho que ser criativa para driblar isso aí e arrumar formas de propor o sentido para esse atleta. Então, agora, Carol, chegou no momento que a gente vai fazer indicação de leitura, tá? Eu trouxe 3 possibilidades aqui que eu sou suspeito de falar. Uma delas é de um autor que eu indiquei no vídeo da Patrícia, que é a coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Humano, que a gente também tem um vídeo, né? Que é o Lima Barreto. Aqui. Eu vou indicar Misedite e o Tio, no caso que eu tenho a versão em HQ, que fala sobre ferida colonial, né? O quanto a nossa autoestima é abalada só por causa de uma figura estrangeira, a figura do colonizador. Da outra vez eu tinha indicado Clara dos Anjos, do mesmo autor, mas Misedite e o Tio tem muita conexão com o ambiente futebolístico, né? A autoestima em relação ao estrangeiro, Fidelidade Étnica, lá do John Stuart Hall, que é um outro autor que a gente pode também debater, mas esse aqui é um deles. Eu vou indicar o Elogio ao Vira-Lata, do Eduardo Janetti, que fala sobre o termo cunhado pelo Nelson Rodrigues. Também fala de autoestima, identidade, fragilidade de identidade. É muito interessante, é a figura do brasileiro. E o brasileiro é o jogador de futebol mais presente em tudo quanto é liga do mundo. E mais uma indicação para terminar, o Florestan Fernandes, a integração do negro na sociedade de classes, que é um clássico, né, da sociologia. O Florestan Fernandes, ele é famoso, o orientando dele é mais famoso, que foi presidente da República, o Fernando Henrique, é considerado talvez o pai da sociologia no Brasil, é indicado para pensar essa relação de transição social, que muitas das vezes a gente pode, dos textos aqui, trocar o termo negro por jogador, que vai ficar muito parecido. Os desafios são muito próximos, muito parecidos. Então, um livro que eu recomendo muito também. É um clássico hoje em dia. Né? Então, essas 3 indicações, o Lima Barreto, o Janete e o Florestan Fernandes. Fabinho? Eu tenho a minha indicação. Então, faça a sua indicação de leitura. A minha indicação não tem a ver com esporte, mas tem a ver com uma outra paixão que eu tenho, que são as escolas de samba e o carnaval. Esse livro aqui que eu recebi essa semana aqui, do professor Luiz Antônio Simas e do Alberto Mussa, que é Samba de Enredo, História e Arte, que vem falando... Joga mais para o meio, deu para ver não, joga mais para o meio a tela. Aqui, ó. Ficou melhor? Isso aí. Tá? E ele vem falando sobre a história do samba enredo, né, desde a década de 30, né, quando surgiram as escolas de samba, sempre contextualizando com o período social e político daquele momento, que isso aí tem muito a ver, e ele vai falando dos grandes sambas, colocando histórias curiosas a respeito dessas obras que ficam aí, que a gente acaba cantando até hoje, né? Fala dos grandes autores de samba enredo, é muito interessante. Eu falo que é a minha terapia, né? O pessoal às vezes fica meio doido assim, Fabinho, como é que você aguenta? Você na quadra de escola de samba com treino do dia de manhã, mas eu chego tranquilinho. Eu durmo pouco, mas eu chego relaxado para poder aguentar essa pressão aí. Então, é um livro, e o professor Simas é um cara fantástico, um historiador maravilhoso, e recomendo aí essa obra. Muito bem.
eu acho que é isso. A gente tomou muito tempo da professora. Carolina, eu te agradeço pela disponibilidade de tempo. Fechando aqui, vamos marcar outros bate-papos. Você te reúne todas as pessoas que fazem parte dessa rede integrada de atendimento do atleta para fazer um bate-papo só. Eu acho que vai ser legal. E é isso. Quer deixar suas redes sociais, seus contatos? Muito obrigada, gente, por essa oportunidade. É sempre um prazer enorme, né, trocar sobre essa paixão que a gente tem em comum aí, o futebol, a formação dos nossos atletas. Tem uma frase do Nelson Mandela que eu levo para a vida, que é: o esporte tem o poder de mudar o mundo. É essa frase curtinha e é o que eu vejo todos os dias na minha prática. Então, assim, a gente sabe das nossas dificuldades também, né, Fabinho? É cansativo pra caramba. Mas, assim, é o que me motiva todo dia, saber que essas vidas estão sendo transformadas por meio do esporte. O lado mais positivo que eu vejo disso tudo. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Estamos aí, Charles, quando você quiser. Fique à vontade, será um prazer enorme voltar aqui. E minhas redes sociais, meu Instagram é Carol Muniz Psi. Fiquem à vontade lá para a gente trocar e interagir. Sou super aberta, me mandem mensagem que eu vou adorar conversar com todo mundo. Um grande abraço. Perfeito. Então, fechando aqui, a gente vai marcar outro papo, tá? Não vai embora não, Carol. Não vai embora não, Fábio. Senhoras e senhores, eu sou o Charles Mota, eu estive aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal. Muito obrigado por tudo, fiquem bem, se cuidem. Tchau!